Atenção! Nessa palestra inédita e incrível de Joe Dispenza, você terá acesso a informações exclusivas que podem mudar a maneira como enxerga a realidade. Prepare-se para desafiar tudo o que você já acreditou ser possível. Você está prestes a entrar em um campo onde o desconhecido se torna a chave para criar o seu futuro. Nem todos estarão prontos para essa jornada. Mas se você está aqui, é porque algo em você já começou a despertar. As pessoas me dizem o tempo todo: Dr. Joe, estou no desconhecido, não consigo prever meu futuro. E eu sempre respondo da mesma maneira: a melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo. Não no conhecido, mas no desconhecido. Então, quantas pessoas nesta audiência acreditam na ideia de que a maneira como você pensa tem algum efeito na sua vida? Só por curiosidade. Estou no lugar certo, sim? Então, todo esse conhecimento que você está aprendendo esta semana. Cada vez que você aprende algo novo, você faz novas conexões no seu cérebro. Isso é o que o aprendizado é. E o laureado com o Prêmio Nobel, Eric Kandel, no ano 2000, descobriu que quando as pessoas aprendiam apenas uma pequena informação, elas dobravam o número de conexões em seus cérebros, de 1.300 conexões para 2.600 conexões. Mas se elas não revisassem essa informação, se não a repetissem, se não pensassem sobre ela, esses circuitos eram desfeitos em poucas horas ou dias. Então, se o aprendizado é fazer novas conexões sinápticas, lembrar é manter e sustentar essas conexões. E eu agora sei que se você der às pessoas informações científicas sólidas, e a ciência é a linguagem contemporânea do misticismo, a ciência desmistifica o místico, e se você puder combinar um pouco de física quântica com um pouco de neurociência, com um pouco de neuroendocrinologia, com um pouco de psiconeuroimunologia, um pouco de epigenética. Todas essas novas ciências apontam para a possibilidade. E, à medida que as pessoas começam a se envolver com informações, com conhecimento filosófico, teórico, dados intelectuais, à medida que fazem essas novas conexões em seus cérebros, se puderem se voltar para a pessoa ao lado e explicar o que acabaram de aprender, estarão disparando e conectando esses circuitos em seus cérebros, instalando o hardware neurológico em preparação para a experiência. Então, quando elas aplicam o que aprenderam, quando personalizam, quando demonstram de alguma forma, terão que modificar seus comportamentos. E se conseguirem fazer seus comportamentos corresponderem às suas intenções, se conseguirem alinhar suas ações com seus pensamentos, se conseguirem fazer a mente e o corpo trabalharem juntos, terão uma nova experiência. E, no meio de uma experiência, todos os seus 5 sentidos te conectam ao ambiente externo. E, enquanto o cérebro capta todos esses dados sensoriais vitais, todas essas informações correm de volta para o cérebro e grupos de neurônios começam a se organizar em redes. No momento em que esses neurônios se organizam, reforçando e aprimorando os circuitos filosóficos que foram criados, o cérebro fabrica uma substância química, e essa substância química é chamada de sentimento ou emoção. Agora você está ensinando quimicamente ao seu corpo o que sua mente entendeu intelectualmente. Podemos dizer que o conhecimento é para a mente e a experiência é para o corpo. E, nesse momento, você está incorporando a verdade dessa filosofia, instruindo quimicamente seu corpo a entender o que sua mente compreendeu intelectualmente. No momento em que você sente essa emoção, você está literalmente sinalizando novos genes de novas maneiras e está reescrevendo o programa biológico. Mas se você fez isso uma vez, significa que pode fazer de novo. E, se você pode repetir qualquer experiência várias vezes, estará condicionando neuroquimicamente sua mente e corpo para trabalharem juntos. Quando você fez algo tantas vezes que seu corpo agora sabe como fazer melhor que sua mente, você está dominando essa filosofia. Isso está em você. É uma segunda natureza. É fácil. É familiar. Você praticou tantas vezes que não precisa mais pensar conscientemente sobre isso. Você sabe como faz, mas nem sabe como sabe, porque agora é um programa subconsciente. Nosso trabalho, então, é ir de filósofo a iniciado a mestre, do conhecimento à experiência, à sabedoria, da mente ao corpo, à alma, do pensar ao fazer, ao ser, de aprender com a cabeça, praticar com as mãos e saber de coração. Você e eu temos toda a maquinaria biológica e neurológica para fazer isso.
E eu posso te dizer agora que pessoas comuns ao redor do mundo estão fazendo o incomum. Elas estão se curando de doenças fatais, revertendo cicatrizes e feridas de experiências passadas, criando vidas melhores para si mesmas e novas oportunidades, e estão tendo experiências místicas que transcendem a linguagem. Então, o que eu gostaria de fazer hoje é desenvolver conceitos e ideias, e quando eu ver que vocês estão entendendo esses conceitos ou ideias e saindo dos padrões de ondas cerebrais beta para os padrões de ondas cerebrais alfa, eu saberei que vocês estão consolidando essa informação neurologicamente no cérebro e começando a disparar e conectar esses circuitos, preparando o cérebro para experiências. Vocês começarão a instalar o hardware neurológico no cérebro para que, no futuro, possam acessar esses circuitos e fazer algo diferente. Quantas pessoas entendem isso? Se criarmos as condições adequadas no ambiente e vocês conseguirem alinhar seus comportamentos com suas intenções, deve haver algum tipo de transformação de alguma forma. E então, quando voltarem para suas vidas, sua biologia será maior que as condições em sua vida. Quantas pessoas aqui acreditam na ideia de que seus pensamentos têm algo a ver com seu destino? Vocês acreditam? Pois bem, vocês pensam de 60 a 70 mil pensamentos em um dia. Desses 60 a 70 mil pensamentos, 90% são os mesmos pensamentos do dia anterior. Então, se vocês acreditam que seus pensamentos têm algo a ver com seu destino, e 90% de seus pensamentos são os mesmos do dia anterior, suas vidas devem permanecer as mesmas, sim ou não? As mesmas escolhas levarão aos mesmos comportamentos, sim ou não? Os mesmos comportamentos criarão as mesmas experiências, sim ou não? As mesmas experiências produzirão as mesmas emoções, sim ou não? E essas mesmas emoções conduzirão os mesmos pensamentos, e sua biologia, seus circuitos neurológicos, sua neuroquímica, seus hormônios e até a expressão genética permanecerão os mesmos. Há um princípio na neurociência que diz que as células nervosas que disparam juntas se conectam. Então, se vocês continuarem pensando os mesmos pensamentos, fazendo as mesmas escolhas, demonstrando os mesmos comportamentos, criando exatamente as mesmas experiências, estarão gravando as mesmas redes de neurônios nos mesmos padrões, tudo isso para sentir a mesma coisa familiar que vocês chamam de você. E se fizerem isso repetidamente, digamos, por 25 anos, vocês concordariam que vão começar a conectar rigidamente seus cérebros em uma assinatura muito finita? E essa assinatura finita é chamada de identidade, sua personalidade. É a caixa do cérebro, o conjunto de pensamentos, comportamentos e emoções mais comumente disparados e conectados neurologicamente, adquiridos por meio de repetição frequente. Então, a forma como você pensa, como age e como se sente é chamada de personalidade, e sua personalidade cria sua realidade pessoal. É isso. A personalidade atual que está sentada aqui hoje, chamada você, criou a realidade pessoal atual chamada sua vida. Sim ou não? Então, se vocês quisessem criar uma nova realidade pessoal, uma nova vida, teriam que mudar suas personalidades, sim ou não? Isso significa que vocês terão que começar a pensar sobre o que têm pensado e mudá-lo, sim ou não? Vocês terão que se tornar conscientes de seus hábitos e comportamentos inconscientes e se tornarem tão conscientes deles que não voltem a agir de forma inconsciente, sim ou não? E então, vocês terão que observar essas emoções que os mantêm ancorados ao passado e decidir: essas emoções pertencem ao meu futuro, sim ou não? A maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal sendo a mesma personalidade, e isso não funciona. Vocês literalmente têm que se tornar outra pessoa. O cérebro de vocês está organizado para refletir tudo o que vocês sabem em suas vidas. O cérebro é um registro do passado, um artefato de tudo que vocês aprenderam e experimentaram até este momento. Vocês ainda estão comigo? Então, se vocês não estão sendo definidos por uma visão do futuro, estarão presos aos velhos circuitos do passado e serão previsíveis em suas vidas, sim ou não? E se os sentimentos e emoções são o produto final de experiências passadas, e podemos lembrar de experiências melhor porque lembramos de como elas nos fizeram sentir, no momento em que vocês acordam pela manhã e voltam aos seus sentidos, deitados na cama, e começam a pensar em todos os seus problemas que estão conectados a diferentes pessoas, lugares,
condições e coisas em suas vidas. No momento em que se conectam ao sentimento familiar chamado você, vocês estão no passado se essas emoções estão dirigindo seus pensamentos, e você não consegue pensar além de como se sente, ou seus sentimentos se tornaram um meio de pensar, então você está pensando no passado, sim ou não? E você acabou de me dizer que acredita que seus pensamentos têm algo a ver com o seu destino. Se você não consegue pensar além de como se sente, seu passado será o seu futuro, sim ou não? A maneira como você pensa e a maneira como você se sente é chamada de o estado de ser. Os pensamentos são o vocabulário do cérebro e os sentimentos são o vocabulário do corpo. Esse ciclo de pensar e sentir cria seu estado de ser. Agora, pense nisso. Se seu cérebro é um registro do passado, programado para ser de uma certa maneira, porque a maioria das pessoas pensa, age e sente da mesma forma, e elas têm emoções com as quais se acostumaram tanto que nem sabem mais que se sentem culpadas, é simplesmente como elas se sentem. Elas nem percebem que estão infelizes, porque é assim que se definem. E se essas emoções estão dirigindo seus pensamentos, ativando os mesmos circuitos no cérebro, disparando na mesma sequência, padrões e combinações exatas, disparando e conectando esses circuitos para produzir certos produtos químicos, fazendo-a sentir mais sofrimento e mais culpa. No momento em que sentem mais culpa e mais sofrimento, elas dizem: "Uau, estou me sentindo muito mal." Então, elas pensam mais pensamentos iguais a como se sentem. Vocês ainda estão comigo? E esse ciclo de pensar e sentir cria seu estado de ser, e a redundância desse processo condiciona o corpo a se tornar, subconscientemente, a mente. E agora, todo o estado de ser delas está no passado. Vocês ainda estão comigo? Sim? E elas não podem ir para um novo futuro se segurando nas emoções do passado. Agora, seu corpo é sua mente inconsciente, e ele não sabe a diferença entre uma experiência em sua vida que cria uma emoção e uma emoção que você está criando apenas com o pensamento. Portanto, o corpo acredita que está na mesma experiência do passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E se o corpo foi condicionado a ser a mente, o corpo literalmente está no passado. Quantas pessoas entendem isso? Então, para mudar, seria necessário ser maior que seu corpo, sim ou não? Ser maior que as emoções que o mantêm ancorado ao passado e maior que os hábitos que o levam inconscientemente para o mesmo futuro, sim ou não? Vocês ainda estão comigo? Todos vocês já tiveram experiências em suas vidas que produziram uma emoção forte, sim ou não? Seja um trauma, uma traição, um choque ou algo incrível que aconteceu, no momento em que você se sente diferente por dentro, você presta atenção ao que causou isso fora de você, e no momento em que isso acontece, o cérebro tira uma foto instantânea, e isso é chamado de memória. Quanto mais forte for o quociente emocional de uma experiência, maior será a memória de longo prazo, sim ou não? Então, as pessoas reagem a alguém ou algo em suas vidas, e elas não sabem como controlar essa reação emocional, permitindo que essa reação emocional perdure por horas ou dias. Sabe como isso é chamado? Isso é chamado de humor. O que há de errado com você? Estou de mau humor. Sério. O que aconteceu? Eu pensei que você nunca perguntaria. Aconteceu algo comigo há 5 dias, e eu estou memorizando minha reação emocional. Sim ou não? E se você mantiver o mesmo período refratário de substâncias químicas por semanas ou meses, isso é chamado de temperamento. Por que ele é tão amargo? Por que ele é tão zangado? Não sei. Vamos perguntar a ele: o que está errado com você? Aconteceu algo comigo há 7 meses, e eu estou tendo uma longa reação emocional. Sim ou não? Sim. E se você mantiver o mesmo período refratário de emoções por anos, isso é chamado de traço de personalidade. A maioria das personalidades das pessoas é definida por suas experiências passadas, e elas carregam suas emoções como uma bandeira porque acreditam que isso define quem elas são. Vocês ainda estão comigo? Então, você diz a elas: amigo, por que você é assim? Elas dizem: eu sou assim porque essa experiência aconteceu comigo há 10 anos. O que, do ponto de vista biológico, significa: eu tive um evento na minha vida que me alterou, e eu não consegui mudar desde aquele momento. Sim ou não? Sim. Agora, pense nisso.
As pesquisas mais recentes sobre memória nos dizem que 50% do que você fala sobre seu passado nem mesmo é verdade. Você inventa. Essa memória é criativa. Então, muitas pessoas estão revivendo um passado que nem sequer tiveram. Quantas pessoas entendem isso? Então, você acorda de manhã e pensa: espera, espera, espera. Não estou sentindo nada. Espera, espera. Oh Deus, estou me sentindo um pouco culpado e triste. Agora estou pronto para começar o meu dia. Sim ou não? E no momento em que você sente essa emoção, você está no seu passado, porque as emoções são o registro do passado, sim ou não? Sim. E se essas emoções estão dirigindo seus pensamentos e comportamentos, sua vida será previsível, porque seu passado será seu futuro. Quantas pessoas entendem isso agora? Então, você pensa um pensamento inseguro, e se sente inseguro, sim ou não? No momento em que você se sente inseguro, o cérebro verifica com o corpo e diz: oh, você está realmente se sentindo inseguro. Então você vai gerar mais pensamentos inseguros, sim ou não? O que vai produzir mais substâncias químicas para você se sentir inseguro. E no momento em que você se sente inseguro, esses sentimentos vão dirigir seus pensamentos, sim ou não? E assim, você vai continuamente conectar rigidamente seu cérebro, porque continua pensando da mesma maneira e condicionando emocionalmente seu corpo ao passado. Quantas pessoas entendem isso? Então, todo o seu estado de ser está no passado, e se você não está sendo definido por uma visão do futuro, então seu passado será seu futuro. Quantas pessoas estão entendendo isso? Sim. Então, para mudar, você precisaria ser maior que seu corpo, maior que o corpo condicionado ao passado. Vocês ainda estão comigo? Então, você acorda de manhã, no momento em que volta aos seus sentidos, você olha para a pessoa deitada ao seu lado e pensa: oh Deus, como cheguei aqui? Quem é essa pessoa? Ah, sim, estou de volta a essa realidade. Então você pensa: espera, espera, deixa eu pensar em todos os meus problemas. Agora estou começando a me sentir eu mesmo. E o que todo mundo faz depois disso? O que você faz? Vou te dizer, você pega o celular, e então verifica seu WhatsApp, depois verifica o Twitter, depois verifica o Facebook, depois verifica as mensagens de texto, depois verifica um e-mail, depois o outro e-mail, e então, você verifica o Instagram, tira uma foto do seu feed e posta no Facebook, depois tuita algo. E agora você está realmente conectado à sua realidade presente e passada? Sim ou não? Então, você se levanta do mesmo lado da cama, porque dorme sempre do mesmo lado. Você coloca seus chinelos, se coça do mesmo jeito, veste seu roupão e já pensa no banheiro. E, antes de perceber, seu corpo segue sua mente diretamente para o banheiro, sim ou não? E, enquanto está no banheiro, você já tem uma visão do seu futuro, a cafeteira. E o próximo passo é o seu corpo seguir sua mente até a cafeteira. Sim ou não? Então, enquanto toma seu café, você já pensa no banho. E, de repente, você já está nu e debaixo do chuveiro, lavando-se da mesma maneira de sempre. Enquanto está no chuveiro, tem essa incrível visão de si mesmo vestido, pensando no que vai usar, e então lá está você, vestido. Você volta para a cozinha, bebe o café na sua caneca, sabe aquela que ninguém mais pode usar. Depois come seu cereal, sempre sentado na mesma cadeira, do mesmo jeito, com a mesma colher. Claro, você checa alguns e-mails, assiste ao noticiário para ser lembrado de como o mundo está ruim, entra no carro, dá ré e dirige para o trabalho da mesma maneira. Vê as mesmas pessoas que apertam os mesmos botões emocionais. As pessoas usam seus chefes para reafirmar seu vício em julgamento, usam seus inimigos para reafirmar o vício em ódio, usam seus colegas de trabalho para reafirmar o vício em competição, usam seus amigos para reafirmar o vício em sofrimento, usam seus pais para reafirmar o vício em culpa. E então, fazem as mesmas coisas que já memorizaram e fazem tão bem. Depois do trabalho, voltam para casa, param no supermercado, entram e viram à direita, porque 95% das pessoas que entram em um supermercado viram à direita. Então, você vira à direita, compra a mesma comida, vai para casa, cozinha a mesma refeição, come a mesma comida, senta-se na mesma cadeira, assiste aos mesmos programas de TV favoritos. Quando termina, liga para sua irmã e reclama de como seu dia foi ruim, e ela reclama de volta, e você reclama mais. De repente, você se prepara para dormir, coloca suas loções, poções, cremes, escova os dentes, passa o fio dental, deita na cama e vai dormir. Acorda na manhã seguinte, e tudo começa de novo, sim ou não? Seu cérebro mudou em algum momento desse dia?
Podemos dizer que você estava pensando os mesmos pensamentos, realizando as mesmas ações e vivendo pelas mesmas emoções, mas secretamente esperando que sua vida mudasse. Se um hábito é um conjunto redundante de pensamentos automáticos, comportamentos e emoções inconscientes, adquiridos por meio da repetição frequente, o hábito é quando você fez algo tantas vezes que seu corpo agora sabe como fazer isso melhor que sua mente. Você concordaria? Então, no momento em que você acorda, e fazendo isso há 20 anos, seu corpo está no piloto automático e arrasta você para um futuro previsível baseado no que fez no passado, sim ou não? E podemos pegar o seu passado e colocá-lo sobre o seu futuro. E sabe como isso é chamado? Isso é chamado de karma. É isso. Porque você está vivendo a mesma vida todos os dias e perdeu sua vontade para um programa. E 95% das pessoas, quando chegam aos 35 anos, estão presas a um conjunto de programas automáticos, pensamentos automáticos, reações emocionais, comportamentos inconscientes, crenças, percepções e atitudes que funcionam como um programa de computador. E agora elas tentam mudar suas vidas usando 5% de sua mente consciente, trabalhando contra 95% do que programaram subconscientemente. Vocês ainda estão comigo? E elas podem pensar positivamente o quanto quiserem. Podem dizer eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico. Mas esse pensamento vai parar no tronco cerebral e nunca vai chegar ao corpo, porque o corpo está programado no passado. Vocês ainda estão comigo? Então, se você não está sendo definido por uma visão do futuro, no momento em que acorda de manhã e então, você vê as mesmas pessoas, vai aos mesmos lugares e faz exatamente a mesma coisa, no mesmo horário, todos os dias. Nesse ponto, não é mais a sua personalidade que está criando sua realidade pessoal, agora, sua realidade pessoal está criando sua personalidade. Porque é o seu ambiente que está fazendo você pensar e sentir de acordo com tudo o que você conhece, sim ou não? E enquanto você está pensando e sentindo de acordo com tudo o que conhece, você continua criando mais do mesmo. Quantas pessoas entendem isso? Então, toda pessoa na sua vida, cada coisa, cada objeto, cada lugar tem uma rede neurológica no seu cérebro, mapeada porque você já os experimentou, sim ou não? Então, no momento em que você vê seu chefe, no momento em que vê seu parceiro, no momento em que está em sua casa, no momento em que está dirigindo seu carro, no momento em que reage a alguém ou a algo, no momento em que vê essa pessoa, é o seu ambiente externo que está ativando diferentes circuitos em seu cérebro, fazendo você pensar de acordo com tudo o que conhece. Assim, enquanto você continuar pensando de acordo com tudo o que conhece, você continuará criando mais do mesmo. Sim ou não? Então, para mudar, para realmente mudar, é necessário ser maior que o seu ambiente, ser maior que as circunstâncias da sua vida, ser maior que as condições do seu mundo. E todas as grandes pessoas da história entenderam isso. Portanto, no momento em que você é definido por uma visão de futuro, e essa visão é maior que as condições do seu ambiente, você teria que concordar comigo que já não está mais no seu passado e está sendo maior que as condições do seu ambiente. Sim ou não? Então, se você não está sendo definido por uma visão do futuro, o que é necessário para ser definido por uma visão do futuro? Primeiro, uma intenção clara. Vamos lá? Todos vocês já fizeram isso. Quantas pessoas nesta audiência tiveram uma ideia louca, perguntando a si mesmas, como seria ser rico, ser saudável, ser livre, estar em um novo relacionamento? No momento em que você faz essa pergunta ao lobo frontal, de repente o centro criativo do cérebro é ativado, e o que você faz? Você diz, oh meu Deus, deixa eu ficar aberto a uma resposta. E o lobo frontal tem conexões com todas as outras partes do cérebro. E como um grande maestro, ele começa a chamar diferentes redes de neurônios que já estão mapeadas em seu cérebro, das coisas que você aprendeu e experimentou na sua vida. E ele as reúne de forma harmoniosa, e você obtém uma visão. Isso se chama intenção. Você está selecionando um novo potencial no campo quântico que ainda não experimentou. Sim ou não? E para a pessoa apaixonada, no momento em que ela tem essa visão, o pensamento se torna a experiência, e o produto final de uma experiência é uma emoção. E ela começa a sentir as emoções do futuro antes mesmo de ele acontecer. Vocês ainda estão comigo? E no momento em que você sente essa emoção, você está elevando sua energia. E seu corpo está tendo uma amostra do futuro. E quando você combina uma intenção clara com uma emoção elevada, você acabou de mudar seu estado de ser, de viver na sua realidade presente do passado para viver na sua realidade presente do futuro. Sim ou não?
Mas esse é o começo. Porque todos nesta audiência sentaram e disseram: ok, quais escolhas eu tenho que fazer? Deixa eu revisá-las na minha mente. Sim ou não? Então, você disse: que comportamentos eu preciso demonstrar? O que eu tenho que fazer? E revisou isso? Sim ou não? Quais metas eu quero alcançar? Quais experiências me aguardam? E, à medida que você começou a anotar essas metas e experiências, começou a se sentir mais elevado. Sim ou não? Então, você fez algo brilhante. Escreveu os pensamentos que não queria mais ter. E se tornou consciente desses pensamentos inconscientes, que diziam: eu não posso, é muito difícil, eu nunca vou conseguir, não funcionou no passado, eu começo amanhã, eu não estou com vontade. E você se tornou tão consciente desses pensamentos inconscientes que eles nunca mais passaram despercebidos por sua consciência. Sim ou não? Então, você disse: quais escolhas eu tenho que evitar? E começou a se tornar consciente dessas escolhas inconscientes que vinha fazendo o dia todo. E ficou tão consciente delas que não as faria inconscientemente de novo. E então você disse: quais comportamentos e coisas eu vou evitar e mudar? E revisou isso. Quais experiências eu sei que tenho que evitar no meu ambiente? E quais emoções me trariam para um nível inferior? E, todos os dias, você revisava quem não queria mais ser e quem queria ser. E, repetidas vezes, você continuou fazendo isso. E sabe o que aconteceu? Você desistiu de seus compromissos sociais. Talvez não tenha dormido tanto, mas ficou um pouco mais apaixonado porque estava colocando sua atenção e energia no futuro em vez de no passado. Sim ou não? Você fez isso várias vezes, e de repente começou a receber sinais em seu mundo, pequenas sincronicidades, pequenas coincidências, pequenos sinais de que seu ambiente estava refletindo de volta para você que você estava no caminho certo. E então chegou um momento em que você soube que isso ia acontecer, e tirou o pé do acelerador. No momento em que fez isso, você queria que a experiência viesse até você. E não se tratava mais da coisa material que você criou, ou da riqueza. Tratava-se do fato de que você conseguiu fazer isso. Sim ou não? E no momento em que a experiência chegou, você sentiu a emoção. E se sentiu mais completo, mais generoso, mais amoroso, mais atencioso, mais presente, mais perdoado em sua vida, porque você se sentiu melhor consigo mesmo, sim ou não? Então, aqui está a minha pergunta. Pense em um momento na sua vida em que você foi definido por uma visão de futuro. Você a viu e ela não aconteceu. O que aconteceu então? Você teve uma intenção clara, se sentiu inspirado, sentiu a emoção elevada, estava em um estado de ser completamente novo. E então, sabe o que aconteceu? Eu vou te contar. Você se ocupou, ficou sem tempo para isso. Tinha pessoas para ver, lugares para ir, coisas para fazer, festas e jantares, e se distraiu com o ambiente externo. Ou simplesmente não sentiu vontade em um dia porque estava cansado, com dor de cabeça, ou teve uma briga com alguém há 3 dias. Tudo isso significa que foi o seu corpo, o seu ambiente e o tempo que o afastaram daquele futuro. E no momento em que você recuou para a mediocridade, encontrou pessoas na sua vida que fizeram o mesmo. As pessoas usam umas às outras para reafirmar seus vícios em sofrimento e vitimização. Chamamos isso de normal. Sim ou não? A parte mais difícil sobre a mudança é não fazer a mesma escolha que você fez no dia anterior. Aqui está o seu antigo eu, e aqui está o seu novo eu, e você tem que atravessar um rio. No momento em que decide fazer uma escolha diferente, prepare-se, porque vai parecer desconfortável. Vai haver incerteza, vai parecer estranho, vai se tornar imprevisível. No momento em que você diz: eu vou fazer isso ou eu vou mudar, e decide fazer essas mudanças, você acabou de entrar naquele rio. E se o corpo foi condicionado a ser a mente, o servo agora se tornou o mestre. O corpo está no controle. E adivinhe o que acontece? No momento em que você entra no desconhecido, o corpo diz: uau! Isso não parece certo. E começa a enviar sinais de volta ao cérebro. E você começa a ouvir vozes na sua cabeça. Essas vozes dizem: começa amanhã. Isso não parece certo. É culpa da minha mãe. É culpa do meu ex-marido. Isso é muito difícil. O que é de errado comigo?
A mente analítica começa a funcionar, e são os mesmos pensamentos que você sempre teve, só que agora estão acontecendo nos bastidores da sua consciência. Mas agora você está consciente deles. E se você responder a esses mesmos pensamentos como sempre fez, o mesmo pensamento vai levar à mesma escolha, a mesma escolha vai levar ao mesmo comportamento, o mesmo comportamento vai criar a mesma experiência, e a mesma experiência vai produzir a mesma emoção. E então as pessoas dizem, isso parece certo. Não, isso parece familiar. Ir do antigo eu para o novo eu é a morte neurológica, biológica, química, hormonal e genética do antigo eu. E as pessoas sempre me dizem, Dr. Joe, estou no desconhecido, não consigo prever o meu futuro. E eu sempre respondo da mesma forma. A melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo, não no conhecido, mas no desconhecido. Tornar-se confortável nesse lugar é a verdadeira maestria. Quais pensamentos você quer ativar e conectar no seu cérebro, e colocar sua atenção nisso? Quais comportamentos você quer demonstrar em um dia, em uma vida? À medida que você começa a ensaiar esses comportamentos em sua mente, estando verdadeiramente presente, o cérebro não sabe a diferença entre a experiência acontecendo lá fora e a experiência acontecendo aqui dentro. E agora você está instalando o hardware neurológico para que pareça que a experiência já ocorreu. E agora o seu cérebro não é mais um registro do passado. Agora ele é um mapa para o futuro. E então, a última parte é a parte mais difícil. Você consegue ensinar ao seu corpo emocionalmente como será o futuro antes de ele se manifestar. Isso significa que você não pode esperar pela sua riqueza para se sentir abundante e merecedor. Você não pode esperar pelo seu sucesso para sentir empoderamento e gratidão. Você não pode esperar por um novo relacionamento para sentir amor. Você não pode esperar pela sua cura para sentir plenitude. Você não pode esperar por um momento místico para sentir admiração. Esse é o antigo modelo de realidade de causa e efeito. Esperar que algo externo nos dê alívio do vazio ou da dor que sentimos por dentro. No momento em que nos sentimos melhor por dentro, prestamos atenção a quem ou ao que causou isso. E isso é chamado de memória. Isso é física newtoniana, causa e efeito. O modelo quântico de realidade trata de causar um efeito. No momento em que você começa a se sentir digno e abundante, você está magnetizando sua riqueza. No momento em que você se sente empoderado e em estado de gratidão, você está caminhando em direção ao seu sucesso. No momento em que você está apaixonado por si mesmo e pela vida, você vai criar um igual. No momento em que você está em admiração pelo momento, você terá uma experiência mística. E no momento em que você se sente completo e pleno, é quando sua cura começa. Isso é causar um efeito. Não há ninguém nesta sala que seja tão especial a ponto de estar excluído dessa equação. Quantas pessoas entendem isso? Você consegue acreditar em um futuro que não pode ver ou experimentar com seus sentidos ainda, mas que você pensou tantas vezes na sua mente que seu cérebro literalmente mudou para parecer que o evento já aconteceu. Isso é possível. As pesquisas mais recentes em neuroplasticidade e neurociência dizem que você pode mudar seu cérebro apenas pensando. Você consegue se apaixonar por um futuro potencial no campo quântico. E quantos potenciais existem no campo quântico? Alguns? Infinitos. E você pode começar a abraçar emocionalmente essa realidade futura antes que ela se manifeste a tal ponto que seu corpo, como a mente inconsciente, comece a acreditar que está vivendo nessa realidade futura no momento presente, sinalizando novos genes de novas maneiras para mudar seu corpo e fazê-lo parecer que a experiência já ocorreu. Isso é possível? As pesquisas mais recentes em epigenética dizem que é absolutamente possível. Agora, pense nisso. Há evidências físicas em seu cérebro e corpo que mostram que a experiência já aconteceu. Agora seu cérebro e corpo não estão mais vivendo na realidade presente do passado, mas na realidade presente do futuro. Sim ou não? Então, se há evidências físicas no seu cérebro e corpo que mostram que a experiência já aconteceu, você pode relaxar, porque a experiência vai encontrá-lo, e ela virá de uma forma que você menos espera. Por quê? Porque, se você puder esperar, não é algo novo. Tem que abalar seu mundo, tem que te pegar de surpresa.
Tem que não deixar dúvida de que o que você fez dentro de si produziu algum efeito fora de si. E no momento em que você correlaciona as mudanças que fez dentro de si com o efeito que produziu fora de si, você vai prestar atenção no que fez e vai querer fazer de novo, sim ou não. Isso se chama empoderamento. Então, pense nisso. Você concordaria que, se o ambiente controla a maioria dos pensamentos e sentimentos das pessoas, se a maioria das pessoas pensa e sente da mesma maneira, elas condicionam o corpo a se tornar a mente. E se elas estão em um programa, vivendo em um futuro previsível baseado no que fizeram no passado, nunca estão no momento presente. Eu afirmo que, quando você não está no momento presente, você está rodando um programa. Você concordaria que pode ser uma boa ideia, ao se definir por uma visão de futuro, sentar, fechar os olhos e se desconectar do ambiente externo? Sim ou não? Coloque uma música suave de fundo, tampe os ouvidos para que haja menos informações sensoriais entrando no seu cérebro, sim ou não? Sente o seu corpo e faça-o ficar quieto, 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 quieto ali, e você vai avisá-lo quando for hora de levantar. E você concordaria que, se você não está sentindo nenhum cheiro, nem provando nada, nem comendo nada, nem experimentando nada no ambiente, e de repente o seu mundo interior começa a se tornar mais real do que o mundo exterior, sim ou não? E se você puder render seu corpo ao momento presente, você teria que concordar que agora está definindo sua vida apenas pelo pensamento. Não é mais o ambiente externo controlando como você pensa e sente. Agora, você está mudando seu ambiente interno para ser maior do que seu ambiente externo, maior do que seu corpo e maior do que o tempo. Quantas pessoas entendem isso? E é isso que usamos no modelo de mudança, e isso é chamado de meditação. Então, imagine que a palavra meditação literalmente significa se tornar familiar com. Isso é o que significa. Então, se você está sentado em sua meditação e está se tornando consciente dos seus pensamentos conscientes, então, ao se tornar tão familiar com esses pensamentos, você está em meditação. Sim ou não? Sim, você está. Conhecer a si mesmo. Mas esses pensamentos estiveram acontecendo nos bastidores da sua consciência o tempo todo, e a maioria das pessoas está muito distraída pelo ambiente externo. Assim, se você está sentado em meditação e se tornando consciente e familiarizado com seus hábitos automáticos e comportamentos, com o que sai da sua boca, se você está lá, se tornando tão consciente desses programas inconscientes, você concordaria que provavelmente não vai voltar a ser tão inconsciente, sim ou não? E se você perceber, oh meu Deus, eu estive sofrendo, sentindo culpa e sendo uma vítima nos últimos 30 anos da minha vida, e nem sabia que me sentia assim. Você concordaria que no momento em que consegue observar esses estados da mente e do corpo, você não é mais o programa, mas a consciência que observa o programa? E você está começando a objetivar seu eu subjetivo. Você está se vendo pelos olhos de outra pessoa e se desengajando do programa biológico, sim ou não? E se você dissesse, qual é a maior expressão de mim mesmo que posso apresentar ao mundo? Qual é a visão do meu futuro? E você começasse a disparar e conectar esses circuitos em seu cérebro, decidindo quais pensamentos deseja prestar atenção, instalando o hardware, sentando-se e ensaiando as escolhas e comportamentos que vai adotar em um dia. O ato de ensaio mental então começa a instalar o hardware neurológico em seu cérebro. E se você continuar repetindo, o hardware se torna um programa de software. E, de repente, quem sabe, você pode começar a pensar como uma pessoa ilimitada, pode começar a agir como uma pessoa abundante, porque instalou os circuitos, não é? Você preparou seu cérebro para o futuro. E se continuar fazendo isso repetidamente, isso começará a se tornar familiar para você, sim ou não? E se todos os dias você estivesse cultivando uma emoção elevada e ensinando seu corpo como o futuro se sentiria antes de a experiência realmente acontecer, e se continuasse fazendo isso repetidamente, isso se tornaria familiar para você? Não se tornaria. E se você estivesse trocando o sofrimento pela liberdade, a dor pela alegria, e continuasse criando essas emoções, seria mais fácil sentir-se assim, sim ou não? E se a maneira como você pensa e sente cria seu estado de ser? Quando você se levanta da meditação e consegue manter esse estado de mente e corpo modificado durante todo o dia, prepare-se. Porque algo incomum vai acontecer em sua vida. É a lei. E virá de uma forma que você nunca antecipou ou esperou. Porque se você puder antecipar, prever ou esperar, não é algo novo. É o desconhecido. E quando a experiência vem e te surpreende,
e você sente a energia e a emoção dessa experiência, isso vai te inspirar a querer criar novamente, sim ou não? E você vai olhar para todo o seu passado, quando essa experiência cair do céu, e não vai querer mudar uma única coisa no seu passado, porque ele o trouxe para o momento presente. E esse é o momento em que o passado deixa de existir. Quantas pessoas entendem isso? Fizeram um experimento onde pegaram um grupo de curadores especialistas em oração. Orar e curar são habilidades. Quanto mais você pratica, melhor você fica, sim ou não? Então, eles colocaram 3 frascos de DNA na frente desses curadores e disseram: agora, há DNA nesses frascos. E o que queremos que vocês façam com suas mentes, com sua intenção, é visualizar esse DNA se enrolando e desenrolando, enrolando e desenrolando em suas mentes. Continuem com a intenção de ver o DNA se enrolar e desenrolar. Eles praticaram isso repetidamente, repetidamente. Quando verificaram o DNA, adivinhe o que aconteceu? Nada. A intenção não fez nada para mudar o DNA. Então, eles disseram: ok, o que queremos que vocês façam agora é criar uma emoção elevada, como compaixão, bondade amorosa, liberdade, alegria, gratidão, e queremos que apenas irradiem essa energia para além do corpo e continuem fazendo isso. Queremos ver se isso vai afetar o DNA. Eles fizeram isso repetidamente, mantendo esse estado elevado. Quando verificaram o DNA, adivinhe o que aconteceu? Nada. A emoção elevada não fez nada para mudar o DNA. Mas, então, eles disseram: queremos que vocês vejam o DNA se desenrolar. Em seguida, entrem em contato com a sensação de como seria se ele realmente se desenrolasse, antes mesmo de a experiência acontecer. Vocês ainda estão comigo? 25% do DNA se desenrolou. Vocês veem. Os pensamentos que vocês pensam são a carga elétrica no campo quântico, e os sentimentos que vocês emanam são a carga magnética no campo quântico. E como você pensa e como você sente emite uma assinatura eletromagnética que influencia cada átomo em sua vida. O pensamento envia o sinal para fora, e o sentimento atrai o evento de volta para você. Então, a questão é: o que você está emitindo em uma base de momento a momento em sua vida? Porque se você está andando por aí em falta ou sofrimento, você está dizendo ao campo unificado: ó, inteligência universal infinita, doadora da vida, estou emitindo sofrimento no campo. Me traga uma experiência de sofrimento, mas traga de uma forma que eu menos espere, que me surpreenda, e isso deixa claro que a experiência veio de você, para que possa sofrer um pouco mais, sim ou não. Então, nós não somos punidos por nossos pecados, não somos punidos pelos nossos pecados. E pecado é uma atitude. E uma atitude é como você pensa e sente. Quantas pessoas estão comigo? Pense sobre isso. A maioria das pessoas, então, tem todo o seu estado de ser preso ao passado, e sua energia está no passado, sim ou não? Então, se onde você coloca sua atenção, é onde você coloca sua energia. E toda a sua atenção está em emoções que o mantêm ancorado ao passado, toda a sua energia está no passado, sim ou não? E se você acorda de manhã e começa a pensar em todas as pessoas que tem que ver, nos lugares que tem que ir e nas coisas que tem que fazer, em sua realidade, conhecida e familiar, e mantém sua atenção em tudo o que conhece, então sua atenção está projetando em um futuro previsível e conhecido, sim ou não? Isso significa que você tem pouquíssima energia no momento presente para criar algo, porque toda a sua energia está ou no passado ou no futuro, e nenhuma energia no momento presente, sim ou não? Então, eu quero falar sobre o ponto ideal do momento presente generoso, porque todos os potenciais no campo quântico existem no momento presente. E só quando você está presente no momento será capaz de criar um novo futuro. Vocês ainda estão comigo? Você sabe quando alguém está presente na sua vida porque essa pessoa está prestando atenção em você, sim ou não? E você sabe quando alguém não está presente na sua vida porque não está prestando atenção em você, sim ou não? Então, aqui está essa inteligência infinita que vive dentro de você e ao seu redor. O campo quântico, o campo unificado, ou como você quiser chamar. Ele é tanto pessoal quanto universal. Ele está dentro de você e ao seu redor. É a própria inteligência que mantém seu coração batendo, que digere sua comida e organiza trilhões de funções enquanto você está sentado aqui exercendo o livre-arbítrio. É o doador da vida.
mas também é a mesma inteligência que cria nebulosas fantasmas e faz as flores desabrocharem. É pessoal e universal. Está dentro de você e ao seu redor. Ainda estão comigo? E é onipresente. Está sempre presente. Por quê? Porque está em um reino além do espaço e do tempo. Nesse reino, está completamente presente. Então, aqui está ele, bem aqui, e a atenção da maioria das pessoas está em alguém, algo, algum lugar, em algum momento, e nunca voltada para essa inteligência. E porque toda a sua atenção está focada em se tornar alguém, ser algo, possuir algo, viver em algum lugar, estar em algum momento no futuro, elas nunca se voltam para essa inteligência, porque nunca estão presentes com ela. Já realizamos mais de 8.000 exames cerebrais. E posso te dizer, sem sombra de dúvida, que você está no seu melhor absoluto quando vai além de si mesmo. No momento em que uma pessoa passa de ser o alguém para ninguém, de o alguém para ninguém, de o alguma coisa para o nada, de o algum lugar para nenhum lugar, de o algum tempo para nenhum tempo, é quando ela tira sua atenção do mundo externo e se alinha no momento presente com a pura consciência. E, nesse momento, o observador, que observa tudo na vida, diz: "Ah, agora você está presente comigo? Posso ver o que você quer criar. Vocês ainda estão comigo?" Então, se você quiser esconder o divino de alguém, o melhor lugar para escondê-lo seria dentro de si. Porque a pessoa procuraria em todo lugar, exceto dentro de si mesma. Com base na pesquisa que fizemos, e já realizamos mais de 8.000 exames cerebrais, sabemos o momento em que uma pessoa vai além de si mesma. Podemos prever isso agora. Também sabemos que no momento em que começam a abrir seus corações, e medimos isso milhares e milhares de vezes, quando elas têm um cérebro coerente e um coração coerente, estão mudando todo o seu campo eletromagnético. Começamos todas as meditações com uma emoção elevada. E, à medida que nossos alunos começam a criar essas emoções elevadas de seu futuro, estamos medindo o que isso faz ao coração deles. Descobrimos que, de repente, seus corações se tornam muito coerentes, muito organizados. E quando você vive com ressentimento, raiva, frustração e impaciência, o coração se torna muito incoerente, assim como o cérebro. Então, no momento em que o coração começa a ressoar em ordem, ele começa a produzir um campo magnético mensurável. E esse campo pode ter até 8 metros de largura. Isso é energia. E essa energia carrega uma intenção, uma mensagem, porque toda frequência carrega informação. De repente, eles começam a emitir uma nova assinatura no campo, e quando fazem isso por um longo período de tempo, tem um efeito sobre a matéria. Agora, estão criando o futuro, porque são mais energia do que matéria, mais onda e menos partícula. Então, qual é o maior motivo pelo qual as pessoas desistem de seus sonhos? Elas desistem por causa dos hormônios do estresse. E o estresse é quando o corpo é tirado da homeostase. É quando o corpo é tirado do equilíbrio. A resposta ao estresse é o que o corpo faz de forma inata para voltar à ordem. Então, se um cervo está na floresta e percebe uma matilha de coiotes, no momento em que o cervo percebe a ameaça em seu ambiente externo, ele mobiliza enormes quantidades de energia e recursos para cuidar de seu corpo e de seu ambiente, sim ou não? No momento em que ele acessa esses recursos vitais, começa a produzir uma enxurrada de adrenalina e química para começar a correr, lutar ou se esconder, sim ou não? O sistema nervoso simpático é ativado, as pupilas dilatam, a saliva para de ser produzida, as enzimas digestivas são interrompidas, a frequência cardíaca aumenta, a taxa respiratória aumenta, o sangue é enviado para as extremidades, a glicose é mobilizada, e agora o corpo está acessando seus recursos vitais no ambiente, sim ou não? Isso é muito adaptável a curto prazo, porque se o cervo escapar dos coiotes, ele volta a pastar 15 minutos depois e retorna ao equilíbrio. Vocês ainda estão comigo? Agora, os seres humanos têm os mesmos mecanismos exatos. Mas e se não for um predador? E se for seu colega de trabalho sentado no cubículo ao lado, com quem você teve algumas experiências difíceis no passado? Você concordaria que algumas pessoas ativam essa resposta ao estresse o dia inteiro? E se você não consegue desligar essa resposta ao estresse, você está a caminho de uma doença, porque nenhum organismo pode viver em modo de emergência por um longo período de tempo. Vocês ainda estão comigo? Agora, esses hormônios do estresse são altamente viciantes.
O corpo recebe uma descarga de adrenalina, uma enxurrada de energia, e o cérebro fica excitado. As pessoas se tornam viciadas nas emoções do estresse: raiva, agressão, ódio, medo, ansiedade, preocupação, culpa, vergonha, sofrimento, falta de valor. Todas essas emoções são criadas pelos hormônios do estresse. Então, as pessoas começam a usar os problemas e as condições em suas vidas para reafirmar seu vício em alguma emoção. Elas precisam do emprego ruim, do relacionamento ruim, das circunstâncias difíceis na vida porque isso as faz sentir algo. Vocês ainda estão comigo? Se os hormônios do estresse são altamente viciantes e as pessoas usam as condições do ambiente para reafirmar seu vício nessas emoções, é possível que elas se tornem viciadas em uma vida que nem sequer gostam. Sim ou não? E escute isso. Podemos ativar a resposta ao estresse apenas pelo pensamento, por causa do tamanho do nosso cérebro. Em outras palavras, entre os infinitos potenciais no campo quântico, as pessoas selecionarão o pior cenário possível quando estão vivendo em modo de sobrevivência. Vocês ainda estão comigo? Então, no momento em que elas selecionam esse pior cenário em seu futuro e começam a abraçá-lo emocionalmente, seus corpos acreditam que estão vivendo nessa realidade futura, e elas estão desequilibrando o cérebro e o corpo, apenas pelo pensamento, sim ou não? Ou elas trazem de volta aquela memória amarga do passado, tatuada nos recessos da matéria cinzenta, e, como mágica, revivem-na, enviando os mesmos sinais químicos para seus corpos, literalmente colocando seus corpos no passado. Sim ou não? Então, se você pode ativar a resposta ao estresse apenas pelo pensamento, e os hormônios do estresse são altamente viciantes, é possível que as pessoas se tornem viciadas em seus próprios pensamentos? Sim ou não? Agora, é um fato científico que os efeitos a longo prazo dos hormônios do estresse reduzem a regulação dos genes e criam doenças. Então, se podemos ativar a resposta ao estresse apenas pelo pensamento, e esses químicos do estresse pressionam os botões genéticos que criam doenças, é possível que seus pensamentos possam te deixar doente. Então, se seus pensamentos podem te deixar doente, é possível que seus pensamentos possam te curar? Quando você e eu reagimos a uma condição em nosso ambiente externo, retiramos energia vital desse campo invisível ao redor do nosso corpo e a transformamos em química. O campo ao redor do corpo começa a encolher. Agora, nos tornamos mais matéria e menos energia, mais partícula e menos onda. E no momento em que você se sente mais como matéria, as pessoas sempre tentarão controlar, prever, forçar resultados e lutar por conquistas, porque são matéria tentando mudar matéria. Vocês ainda estão comigo? E os próprios químicos do estresse intensificam nossos sentidos, e nos tornamos materialistas em nosso mundo. Em outras palavras, se não podemos ver, cheirar, provar, sentir ou ouvir, isso não existe. E como as pessoas passam 70% do tempo vivendo em sobrevivência, faz sentido que estejam sempre focadas na matéria. Estão focadas na partícula, na física quântica, e nunca prestam atenção à onda de possibilidade. Vocês ainda estão comigo? Então, sob os hormônios do estresse, tentamos controlar tudo em nossas vidas. Cada pessoa, cada problema, cada coisa, cada lugar tem uma rede neurológica em nosso cérebro. Quando o cérebro fica excitado, mudamos nossa atenção de uma pessoa para uma coisa, para um problema, para um lugar, e ao fazermos isso, continuamos ativando esses circuitos. Se você continuar fazendo isso por um longo período de tempo, como uma tempestade elétrica, o cérebro começa a funcionar de maneira incoerente. Quando o cérebro funciona de maneira incoerente, nós funcionamos de maneira incoerente. E quando o cérebro não está funcionando corretamente, nós também não estamos. Vocês ainda estão comigo? As pessoas, então, ligam o cérebro em modo de emergência e não conseguem desligá-lo. E nenhuma nova informação pode entrar no sistema nervoso que não esteja de acordo com a emoção que estão experimentando. Por quê? Porque se você está sendo perseguido por Mr. Big, não é hora de aprender. Não é hora de sentar e ir para dentro de si, criar. Não é hora de abrir seu coração e confiar no desconhecido. Não é hora de se comunicar. É hora de correr, lutar e se esconder. E as pessoas passam a maior parte da vida dessa maneira. Quantas pessoas entendem isso? Então, escute, vivemos em um reino. Nesta realidade tridimensional, onde há espaço infinito. Quão grande é o espaço nessa realidade tridimensional? Ele continua para sempre, sim, é eterno. Então, experimentamos o tempo ao nos movermos através do espaço. Se eu vou do meu local de trabalho até a parede,
Vai levar um certo tempo para chegar lá, sim ou não? Então, se as pessoas estão vivendo como materialistas, definidas por seus corpos no espaço e no tempo, no ambiente e no tempo, faz sentido que elas alcancem suas metas, sim. Mas vai demorar 30 anos para pagar aquela mansão. Vai levar algum tempo. Sim, elas conseguirão um novo relacionamento, mas vão ter que acessar o match.com e ficar olhando para partes do corpo repetidamente. E você sai para muitos encontros e finalmente encontra a pessoa certa. E, claro, então você terá o sonho de comprar uma casa, mas precisará do emprego certo. Então, precisa enviar seu currículo e ir a várias entrevistas, até se contentar com um trabalho que nem gosta. E tudo isso vai levar tempo. No final de 30 anos, você terá pago a casa, mas estará muito cansado para aproveitá-la. Porque leva tempo nesta realidade tridimensional. Vocês ainda estão comigo? No entanto, no momento em que a pessoa entra nessa resposta ao estresse, o coração também bate de forma incoerente, e de repente o cérebro e o coração saem de sincronia. Mas e se, então, a pessoa tivesse a capacidade de encontrar o momento presente? Podemos prever isso agora, repetidamente. E, de repente, em vez de pensar no futuro previsível ou lembrar do passado familiar, elas se esforçassem para viver no momento presente. E se, em vez de focar no problema, na ameaça no ambiente externo, você as ensinasse a tirar sua atenção da matéria, dos objetos, das pessoas, dos lugares e das coisas, e encontrar o generoso momento presente, passando de alguém para ninguém, de alguém para nenhum lugar, de alguma coisa para nada, de algum lugar para lugar nenhum, de algum tempo para nenhum tempo. Esse seria o momento em que elas começariam a desinvestir sua energia nesta realidade tridimensional. De repente, elas se tornariam pura consciência. E, à medida que começassem a passar pelo buraco da agulha, tornando-se ninguém, nenhum lugar, nada, e nenhum tempo, se continuassem a se render ao campo unificado, passariam de alguém para ninguém, para a consciência de todos. Da consciência de alguém para a consciência de ninguém, para a consciência de todos. Da consciência de algo para a consciência de nada, para a consciência de tudo. Da consciência de algum tempo para a consciência de nenhum tempo, para a consciência de todo tempo. Da consciência de algum lugar para lugar nenhum, para todo lugar. Isso não é o campo quântico? O campo unificado. Vamos lá. Vocês estão comigo? O campo quântico é um campo invisível de informação que existe além do espaço e do tempo. E quando criamos a partir desse lugar, não precisamos mais ir a lugar algum para obter isso. Na verdade, quando há uma correspondência vibracional entre sua energia e algum potencial no campo quântico, você vai colapsar o tempo e atrair a experiência para você. Como Einstein disse, o campo é a única agência governante da partícula. A energia afeta a matéria. Vocês ainda estão comigo? E no momento em que isso acontece, quando você se torna ninguém, nenhum lugar, nada e nenhum tempo, de repente, você não está mais pensando naquela pessoa ou naquele problema ou naquela coisa. Suas ondas cerebrais diminuem de beta para alfa e você sai da mente analítica. De repente, diferentes compartimentos do cérebro que antes estavam subdivididos começam a se sincronizar. Eles começam a se unificar, começam a se integrar. A parte frontal do cérebro começa a conversar com a parte traseira do cérebro, o lado direito começa a conversar com o lado esquerdo, e o que está em sincronia no cérebro se conecta no cérebro. E de repente, o cérebro começa a entrar nessa união psíquica. Vimos isso repetidamente. No momento em que as duas metades do cérebro se unem, a união da polaridade, a união da dualidade, a união dos opostos ou da separação é chamada de totalidade e amor. Vocês ainda estão comigo? Ao mesmo tempo, de repente, o coração começa a entrar em coerência e começa a produzir um campo magnético mensurável. Agora, eles não estão mais retirando energia do campo, estão contribuindo para o campo, e esse campo começa a se expandir. Essa energia é uma frequência, e essa frequência carrega uma informação. Agora, eles colocam sua intenção nessa energia e estão transmitindo uma nova assinatura no campo. Vocês estão acompanhando? E observe. Vemos pessoas sentadas em sua meditação, e de repente, começamos a ver o cérebro delas entrando nesse padrão. Dizemos aos neurocientistas que vêm estudar nosso trabalho. Ela vai estourar. O que você quer dizer com isso? Apenas observe. E, de repente, quando o cérebro entra nesse tipo de coerência, ela se sente tão plena, tão completa, tão apaixonada pela vida que é impossível querer algo. Como você pode querer algo quando se sente completo? E, nesse momento,
O coração fica super coerente. Eu posso caminhar ao redor e olhar para essa pessoa, e há lágrimas de alegria rolando pelo rosto dela. Ela está conectada ao campo unificado. E esse campo é amor inteligente e inteligência amorosa. E se você se fundir com ele, quando voltar aos seus sentidos, levará uma parte dele com você. Você se tornará mais determinado, pois ele tem uma vontade incrível. Você se tornará mais consciente, pois ele tem uma mente infinita. Você se tornará mais consciente, porque é uma consciência infinita. Você se tornará mais generoso, porque é um doador de vida. Você se tornará mais amoroso, porque é uma inteligência amorosa. A natureza dele se torna sua natureza. A mente dele se torna sua mente. E de repente, você não precisa fazer mais nada, porque isso é o seu estado de ser. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se inscreva em nosso canal para seguir acompanhando conteúdos como esse. Não esqueça de clicar no sininho para ser avisado cada vez que postarmos um novo vídeo. Sucesso fora da curva!